Não existe meio de verificar qual é a decisão acertada, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? É isso que leva a vida a parecer sempre um esboço. No entanto, mesmo esboço não é a palavra certa, pois um esboço é sempre o projeto de alguma coisa. A preparação de um quadro, ao passo que o esboço, que é a nossa vida, não é um esboço de nada, é um esboço sem quadro. Esse é o meu trecho favorito do livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre quem é Milan Kundera, quem foi Milan Kundera, e eu falo quem é no presente porque ele é eterno, na minha opinião. Milan Kundera nasceu no ano de 1929, na Tchecoslováquia, e morreu no ano de 2023. Então, ele viveu 94 anos. Eu li A Insustentável Leveza do Ser a primeira vez em 2023 e fiz uma releitura ano passado, em junho do ano passado. Então tem um ano que eu li pela segunda vez A Insustentável Leveza do Ser. E eu lembro que eu presenciei, assim, eu vi o acontecimento da morte de Milan Kundera nas redes sociais e tudo mais. Então eu acabei ficando muito compadecida da morte de Milan Kundera, que foi algo que me deixou realmente muito triste, porque ele é um autor que você... É muito difícil você ler Milan Kundera e não se apaixonar por ele, ou não gostar dele. Muito difícil, muito difícil. Eu falo isso porque eu gosto muito dele, mas eu acho que qualquer pessoa que... Eu conheço pessoas que leram A Insustentável Leveza do Ser e outros livros dele, e não tem como se apaixonar, não tem como. É um caminho sem volta. Então, vamos descobrir então um pouco quem foi Milan Kundera. Ele morreu no ano de 2023 e viveu 94 anos, né? Uma pessoa que vive 94 anos, ela tem uma bagagem histórica, sociocultural, cultural, intelectual muito grande. Então vamos entender. Em 1929, nós não estamos ainda na Segunda Guerra Mundial, certo? A Segunda Guerra Mundial começa 10 anos depois. Então Milan Kundera vive a Segunda Guerra Mundial aos 10 anos de idade. Nós sabemos que as consequências da Segunda Guerra Mundial, ela perdurou por muitos e muitos anos. E perdura até hoje, né, gente? Mas, enfim, ele viveu momentos culturais e políticos, principalmente, que é o que a gente vai entender agora, muito, muito importantes. Na Tchecoslováquia, no ano de 1968, aconteceu a Primavera de Praga. E a Primavera de Praga, ela foi um plano de fundo retratado no livro A Insustentável Leveza do Ser. Então, fazendo um paralelo com a literatura e o contexto histórico em que está acontecendo em que está acontecendo a história, a Primavera de Praga ela é plano de fundo da história do livro A Insustentável Leveza do Ser. No livro A Insustentável Leveza do Ser, vou fazer um paralelo aqui, um parênteses também muito grande, tem uma personagem chamada Teresa. E a Teresa, ela é muito engajada politicamente, na verdade ela é uma fotógrafa. E ela tira fotografias na rua, eu me lembro muito bem de ler isso, que ela vai tirando fotos desses momentos que estão acontecendo, né? Revoluções, né? As pessoas andando na rua, aqueles momentos de represárias. A Teresa está passando por isso e ela vive e nos é mostrado no livro. Não é escrito claramente, não existe ali no livro do Milan Kundera, não existe uma coisa assim, vamos agora abrir um parágrafo inteiro ou um capítulo só sobre o momento histórico em que está acontecendo. Não, você vai pegando como um plano de fundo mesmo. Tanto que quando eu li, uma curiosidade curiosa, quando eu li, eu fiz uma pesquisa à parte, e eu anotei aqui no cantinho do livro o que está acontecendo na história pra gente poder ter uma... Eu gosto muito de fazer isso, mas poder ter um embasamento de o que está acontecendo, né? Onde eles estão vivendo, o que está passando historicamente, qual é o estado, qual é o momento político em que se passa a história. O Milan Kundera faz o quê? Isso foram minhas anotações. Critica o comunismo e a Teresa é o símbolo de corpo e alma e a sua dualidade humana. Isso foi anotado há um ano atrás.
Estudando Milan Kundera recentemente, para poder gravar esse vídeo para vocês, eu fiz um estudo dele para poder ter embasamento, para poder falar sobre. Mas a Primavera de Praga, além disso, tá? A Primavera de Praga, ela foi uma reforma liderada por Alexander, numa tentativa de liberdade. Ela foi reprimida pela Rússia soviética e a Tchecoslováquia foi invadida por tanques soviéticos. Então, vocês pensam, você tá no seu país, do nada, no meio da rua, um monte de tanque soviético para reprimir essa tentativa dessa reforma democrática. Então, a Tchecoslováquia vivia sob o domínio autoritário de um partido chamado PCT, Partido Comunista da Tchecoslováquia. Então, a gente já entende. 1968, logo um pouquinho após a Segunda Guerra Mundial, ainda um país sob o domínio comunista soviético. Então, como eu estava dizendo da Teresa, a Teresa é esse simbolismo, porque ela tira fotografia, ela representa aquele momento histórico-político que está se passando a história. Acontece, gente, que por ser um escritor artista, a gente sabe que o governo comunista não gostava e censurava as pessoas os artistas que escreviam, que tentavam mostrar através da sua arte, escreviam e eram revoltosos contra o regime. Então, os revolucionários que faziam essas revoluções por meio da literatura, da arte, eram completamente reprimidos, oprimidos e até mesmo exilados do país, que foi o caso de Milan Kundera. Ele vivia na Tchecoslováquia, transferiu para a França, mudou-se para a França, e lá na França ele foi naturalizado. Justamente por esse motivo, foi completamente perseguido. Ele fazia parte do regime do Partido Comunista e deixou de fazer parte justamente por ser um artista que não era a favor desse tipo de regime, desse tipo de regime totalitarista, correto? Então, ele sai do Partido Comunista e vai viver na França. E lá na França ele começa a escrever em francês. Então, assim, 1968 aconteceu a Primavera de Praga, só em 1975 que os livros do autor puderam ser publicados. Então, foi um tempo considerável, justamente por conta do momento, do contexto sociopolítico da Tchecoslováquia. Então, ele foca nessa questão ele deixa de focar, né, e transita, ele faz essa transição de política para moralidade, para questões filosóficas, e isso a gente vê claramente nesses dois livros aqui. Mas nesse aqui tem menos política, esse aqui tem um pouquinho mais, que é justamente o plano de fundo da Primavera de Praga. Esse aqui não. E esse aqui é o objetivo final do meu vídeo. É a finalidade, é falar sobre a Valsa dos Adeuses. Existe uma diferença entre os dois livros. Eu percebi tanto na história, tanto no momento histórico, tanto a forma que é escrita é bem parecida, né? É o mesmo autor. Mas ao mesmo tempo que são muito diferentes, são muito parecidos, mas a abordagem de vou colocar política, vou colocar ou não vou colocar, é bem perceptível de que aqui não tem tanto. Tem uma parte muito importante aqui no livro, A Valsa dos Adeuses, que eu gostei demais. Demais mesmo, assim. E é uma reflexão sobre a vida também, que é um tema comum para o autor. E aqui, vou fazer um contexto da história, para não ficar muito vago e nem muito confuso, mas o músico que engravidou a amante está conversando com um amigo sobre o que fazer com a criança, já que aceitá-la seria um absurdo. Então, para um músico, ele quer convencer de toda forma que matar a criança é a melhor solução, já que ele é casado, ela é uma jovem, não sabe ainda se a ama, então ainda tem uma questão de fidelidade, porque esse mesmo músico fala que ele se sente mais homem e sente que ama mais sua esposa através das traições. Então, assim, gente, muitas coisas a se pensar e a se refletir.
Mas assim, só fazendo um contexto, esse músico está falando com esse amigo sobre a questão de eu continuo com a vida dela, da criança? E aí o amigo responde assim: assassinato soa um pouco demais como cadeira elétrica. Não é isso que quero dizer. Sabe, estou convencido de que é preciso aceitar a vida tal qual ela nos é oferecida. É o primeiro mandamento, antes do decálogo. Todos os acontecimentos estão nas mãos de Deus e não sabemos nada do futuro deles. Quero dizer que, com isso, que aceitar a vida como ela nos é oferecida é aceitar o imprevisível. Uma criança é a quintessência do imprevisível. Uma criança é a própria imprevisibilidade. Você não sabe o que ela irá se tornar, o que ela irá lhe trazer, e justamente por isso é que é preciso aceitá-la. Senão você vive apenas pela metade. Vive como quem não sabe nadar e se debate perto da margem, se bem que o oceano só é verdadeiramente oceano quando perdemos o pé. Se bem que o oceano só é verdadeiramente oceano quando perdemos o pé. Com essa passagem, eu encerro o vídeo, deixando a reflexão de que, sim, o oceano só é verdadeiramente oceano quando a gente perde o pé. A vida só é a vida quando a gente perde o controle. A vida só é a vida quando a gente não encontra o previsível, e sim a imprevisibilidade. E aqui a gente chega no ápice de Milan Kundera, na minha opinião, que é refletir sobre a minha vida, o meu caminho. E assim como na Insustentável Leveza a gente reflete sobre a vida, é um esboço no qual a gente não sabe nada dela, é um esboço sem quadro, né? Porque é um nada que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Aqui no oceano que a gente não sabe, não tem o controle, está ali completamente sem nada no fundo, assim, não tem pra onde ir. Não sabe o que vai ser o dia de amanhã, não sabe se vai achar a margem ali, a areia. Essa é a vida. É não ter controle. E não ter controle da vida é uma bênção. No meu caso, deixar o controle nas mãos de Deus, que sou cristã. Eu agradeço sempre a Deus. Obrigada, Senhor, por ter me permitido viver e poder ter acesso a essa literatura, porque a literatura me faz viver. Assim como água, comida, eu não vivo sem a literatura. E graças a autores como Milan Kundera, eu consigo sentir o cheiro da beleza da vida de uma pessoa que gosta de ler. Um beijo, até o próximo vídeo.